Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão, seja bem-vindo à casa de Deus, sejam bem-vindos a essa reunião, em nome de Cristo. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Podemos assentar em nome de Jesus? Mas, irmão, vamos à palavra do nosso bom Deus, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Aqui Paulo, irmãos, escreve, dá uma recomendação a Timóteo, que é importante para nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Quem encontrou, diga amém. Olha a recomendação de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como, irmãos, aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmãos, Timóteo havia sido enviado para a obra, para a missão, e ali, irmãos, está ele trabalhando em uma cidade. Paulo recomenda, escreve uma carta ao jovem Timóteo, dizendo: ô Timóteo, olha, você procura apresentar-se perante as pessoas aprovado, como um obreiro, um bom servo que não tem do que se envergonhar. Irmão, muitas pessoas hoje estão sendo reprovadas na vida cristã e estão o quê? Passando vergonha. Mas por que muitas pessoas estão, irmãos, passando vergonha? Não estão concluindo sua missão. Jesus, antes da sua partida, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Todos nós temos uma missão. Como cristão, como filho de Deus, eu, você, cada um de nós aqui temos uma missão a concluir. E muitas pessoas não estão concluindo, não estão conseguindo vencer o quê? A missão. Estão sendo reprovadas. Mas por quê? Às vezes cai numa cilada do inimigo, ela deixa o pecado entrar, ela não está conseguindo resistir às tentações, e uma vez vencida, o que acontece? Vem a vergonha. E quantos irmãos que o inimigo envergonha? E aí a pessoa, por vergonha, às vezes não vem mais para a casa de Deus, tem vergonha às vezes de buscar o Senhor Deus. Por quê? Porque não foi aprovada, não conseguiu vencer a tentação, não conseguiu vencer a missão. E eu quero mostrar para vocês hoje aqui, irmãos, a situação, um caso que é onde tem pessoas que vencem, conseguem concluir a sua missão e são o quê? Aprovadas. E não tem por que se envergonhar. Vamos lá, Josué, capítulo de número 2. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 2, versículo de número 1. Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Capítulo 2, verso 1. Quem encontrou, diga amém. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher o quê? De uma mulher o quê? Prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Irmãos, olha isso. Josué é o sucessor de Moisés. Josué é aquele homem que assume a liderança, que está à frente de Israel. Moisés está morto, agora ele está na frente. Eles conseguem atravessar o Jordão e eles estão caminhando para Canaã. Antes de chegar em Canaã, eles tinham cidades que eles já tinham vencido, conquistados, estavam conquistando espaço, terrenos, porque na terra de Canaã tinha os moradores ali, e lá tinha Jericó, cidade grande, bem armada, protegida pelas muralhas intransponíveis, irmãos, e era fortaleza guardada, bem protegida.
E aí, irmãos, eles precisavam vencer, derrotar Jericó. O que Josué faz? Ele pega 2 homens dos seus melhores e fala: olha, vocês vão, espiem a terra. Josué foi um dia um espia. Josué, sabendo do risco que ele poderia estar correndo, ele não envia 12. Na época de Moisés ele mandou 12. Josué mandou apenas 2. Por quê? Dos 12 na época de Moisés, 10 irmãos vieram com relatório negativo e apenas 2 estavam, irmãos, dizendo que poderiam vencer. E ele não corre esse risco, escolhe os seus melhores e envia para lá numa missão. Qual é a missão? Observar Jericó, andar na cidade de Jericó e trazer o relatório. E quando eles chegam em Jericó, começam a andar na cidade, olhando a troca da guarda, que hora que trocava, que hora que tocava a corneta para trocar os policiais, os soldados, tudo eles estão observando. E vai chegando o final da tarde. E onde esses homens vão ficar? Aonde eles vão se hospedar? Irmãos, eles poderiam ficar numa pousada, num hotel, num lugar, irmãos, num albergue, mas eles escolhem ficar aonde, irmãos? Na casa de uma mulher, o quê? Prostituta. Olha onde eles estão, mas ali acontece algo bonito. Irmãos, na casa dessa mulher chamada Raabe, era tido como um antro de prostituição. Quantos homens foram lá para se prostituir, para se deitar com ela, pagando para ter um momento de prazer? Só que lá está indo agora 2 homens com uma missão. E eles ficam ali escondidos. O rei de Jericó fica sabendo. Eu não vou ler tudo, porque senão vai tomar tempo. E aí ele descobre, mandam soldados até a casa de Raabe. Ela disse: olha, eles vieram, dormiram aqui, mas já foram embora. E eles partiram, vocês forem atrás deles, vocês vão achar. Foram atrás, não acharam. E eles falaram assim: Raabe, você nos ajudou, você usou de misericórdia para conosco, nós vamos te ajudar, porque viria destruição. E aí Raabe disse assim: faz o seguinte, tem misericórdia de mim, da minha família, da casa do meu pai. Quando vier a destruição, poupa a nossa vida. E eles falaram assim: como que nós vamos saber qual que é a sua casa? A gente não vai guardar, porque são iguais. Não, faz o seguinte, se amarra um cordão de escarlata na sua janela, um fio vermelho, e quando nós olharmos e vermos, nós sabemos qual que é a sua casa, tá certo? Beleza. Passou-se o tempo, eles deram volta em Jericó, as muralhas caíram e eles entraram em Jericó. E esses 2 espias, eles tinham feito o quê? Vamos ler de novo? Finalzinho do versículo 1. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. E o que eles fizeram lá? Eles dormiram lá, mas não dormiram com Raabe. Meu irmão, eles não trocaram a missão por uma noite de prazer. E quantas pessoas que estão trocando a salvação por um momento? Quantas pessoas que estão trocando, irmãos, casamento por uma hora de prazer, por uma bebida, por uma carreira de cocaína, um cigarro de maconha? Quantas pessoas estão trocando, irmãos, a vida, a família, o lar dela por cigarro, por bebida? Quantos que estão trocando por uma outra mulher, a esposa, a família, filhos? Meu irmão, não troque, não estrague a sua missão. Você tem uma missão. Qual que é a sua missão? De ser um filho, um representante de Deus. Você é carta viva de Cristo. Você é luz, não deixa as trevas apagar sua luz. Nós somos o sal da terra, não deixa o inimigo tirar o seu sabor. Esses homens tinham uma missão, e eles dormem na casa de Raabe, mas não com Raabe. E aí o que acontece? Vamos imaginar, imagina comigo. Você é vizinho de Raabe. Raabe é a prostituta. E você vê 2 homens estranhos, e eram jovens. E esses homens estão entrando na casa dessa prostituta. Você, sendo vizinho de Raabe, o que você pensaria? O que você pensaria? Isso mesmo que você está pensando. Mulherzinha sem vergonha. Mas sem vergonha esses homens aí. Esses homens aí, olha só, pensaríamos 1000 coisas, né? Mas só que nada aconteceu na casa de Raabe aquela noite. Raabe poderia estar andando por ali, talvez se insinuando. Você acha que na cabeça daqueles homens não veio uma tentação? Você acha que não veio na mente dos homens, dos 2 espias, querer dar uma olhada em Raabe, no seu quarto? Você acha que não veio, irmãos, aquela tentação um do outro, falar assim: rapaz, só está nós e Raabe aqui, ó. Bora cair para cima, ninguém vai saber. É mais um, para ela é mais um.
mas eles não trocaram a missão por prazer. Não troque, irmãos. Não troque a sua vida com Deus, não troque a sua comunhão com Deus por um momento. Não troque a sua eternidade por um momento prazeroso, por um momento, irmãos, aonde vai durar, é coisa rápida. Troca não, meu irmão, não vale a pena. E aí eles dormem lá, não acontece nada. No capítulo 6, olha o que acontece. Capítulo 6, vamos lá, Josué 6:22. Josué 6, versículo 22. Eles derrubaram as muralhas, entraram na cidade, começaram a destruir, a saquear a cidade, pegando ouro, prata, essas coisas. E olha o que diz aqui, ó, 6:22. Encontraram? Diga amém. Encontraram? Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tende jurado. Então entraram quem? Entraram quem? Esses espias eram o quê? Jovens. Jovem, meu irmão, o hormônio do jovem, a testosterona do jovem, meu irmão. Bombando, flor da pele, aquela coisa, uma energia para se gastar. Estavam ali, meu irmão, numa força, mas eles não se envolveram com Raabe. Continua. Os espias e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. 25, aqui é o bonito. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. Leia comigo essa parte. E habitou no meio de até o dia, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, tinha enviado a espiar Jericó. Raabe começou a viver no meio de quem? Do povo de Israel. Pensa comigo. Os espias foram, pegaram ela da casa dela, levaram ela. E agora ela está vivendo no meio. Digamos que nós somos Israel. E nós trouxemos essa mulher, a prostituta, para viver no nosso meio. Digamos, lá, irmãos, vivendo junto, caminhando para Canaã, Raabe cruzou com os espias em algum momento? Sim ou não? Sim ou não? Eles se encontravam, cruzavam andando por ali? Sim ou não? Raabe via eles, irmãos. Olha lá fulano que nos salvou. Encontrou eles ali no meio? Sim. Porque a gente não se encontra? Não se vê? A gente se vê. Irmãos, mas uma coisa bonita. Os espias podiam andar de cabeça erguida, porque eles não se contaminaram com Raabe. Eles não tinham do que se envergonhar. E quanta gente que não pode fazer isso? Quantas pessoas que não podem às vezes ir em um lugar? Por quê? Por causa do que ela fez, por causa de uma ação, de uma atitude dela, e ela se envergonha. Num trabalho, imagina no trabalho, uma pessoa que não conversa com a outra, com um amigo de serviço, porque teve uma briga, uma discussão, homem que se envolveu com uma outra mulher, e aí os dois andam assim, ó, de cabeça baixa, vergonha. Irmãos, imagina, as pessoas passavam, os 2 espias passando por Raabe e falavam assim: dona Raabe, bom dia, bom dia. Aí as pessoas chegavam assim: ei, Raabe, esses 2 aí são clientes seu? Não. Vai falar que eles nunca ficaram com você? Não. Mas eu sei que eles dormiram na sua casa. Como que pode 2 homens dormir na casa de uma prostituta e não ter nada? Onde que já se viu 2 homens dormem na casa de uma prostituta e não dá? Você está com mentira, Raabe? Não, pelo contrário, esses homens me respeitaram muito. Esses homens souberam me respeitar, souberam me honrar. Eu era prostituta e eu estava ganhando a vida dessa forma, mas em nenhum momento eles faltaram com respeito. Mas eles em nenhum momento fizeram uma piadinha? Em nenhum momento eles te cantaram? Em nenhum momento? Não. Como que as pessoas iam olhar para os espias? Esses homens são de respeito. Meu irmão, não ande de cabeça baixa, com vergonha.
ande de cabeça erguida, não por orgulho, mas ande de cabeça erguida sem ter do que envergonhar. Meu irmão, a maior vergonha não é só aqui na terra. Imagina no último dia, no dia do julgamento. Imagina quando nós chegarmos no dia do juízo e nos apresentarmos perante Deus, apresentar diante de Jesus, Ele vai olhar e falar assim: eu te conheço, hein? Ah, você é aquele que fez isso, você é aquele que fez coisa escondida, né? Você é a pessoa que fez coisa escondida da sua esposa, você que fazia coisa escondida do seu marido. Ah, eu vi. Ah, mas ninguém viu, mas eu vi. Ô meu irmão, não deixe o inimigo fazer com que você se suje, caia num erro, caia num pecado, para depois você ficar com vergonha. Para que depois você possa andar de cabeça baixa, envergonhada ou envergonhado. É o casal, é a pessoa que ainda não é casada, não se casou. E o que você vai fazer? Você vai aguardar o seu tempo, não vai se relacionar, não vai se envolver com o homem. Foi no culto das 10 horas da manhã, hoje eu fiz um noivado, apresentou um noivado de um pastor nosso, e dei uma bênção nas alianças de um casal que já moravam juntos há 9 anos, e o sonho dela era casar, ir lá no cartório, casar, colocar o nome do marido no dela e tal. E aí o que aconteceu? Um tempo atrás, uns 2 meses atrás, esse irmão me procurou e falou assim: pastor, eu quero legalizar minha situação. Presta atenção. E aí eu falo assim: mas me explica como que é. Pastor, eu e minha mulher, nós já moramos juntos. Nós não somos casados porque não fomos no cartório. Então a gente vive junto, como marido e mulher. Mas nós nos convertemos a Cristo. E eu quero casar. Pastor, eu não tenho dinheiro para fazer cerimônia, casamento e tal, até porque nós não temos idade. E já são bem vividos já. Já são de idade esse casal. E pastor, mas eu quero a bênção do matrimônio. Eu falei para ele assim: o senhor quer mesmo? Seu Hilário, se eu não me engano. Se eu quer mesmo, meu irmão, quero. Mas você vai me fazer um voto. Me diga, você vai fazer um voto. O senhor vai entrar com pedido no cartório e vai demorar quase 30 dias. E aí o senhor vai casar, o senhor vai me trazer a cópia da certidão de nascimento para mim ver que você casou. E aí eu vou te dar a bênção do matrimônio. Eu quero, pastor, a bênção nas alianças, eu quero. Ah, mas tem o seguinte: a partir do dia que o senhor entrar no cartório para poder casar, você não vai tocar na sua mulher. Como assim, pastor? Não, você não vai deitar com ela, não. Não posso. Mas já vivemos juntos. Não, é um voto. Você não vai relar nela, você está me entendendo? Tá bom, mas como que eu faço? Dorme separado. Dorme no colchão do chão. Sim, senhor. E hoje eles vieram. Aí essa semana eles casaram no cartório, trouxeram a cópia, eu vi e falei, e aí avisamos: não, pode vir trazer aliança aqui, porque em relação de casamento, irmão, eu sou chato com essas coisas. Um dos meus requisitos para uma pessoa ser obreira é que ela tem que ser casada legitimamente. Eu sou chato com essas coisas. E aí ele fez, irmãos, casou, e aí ele veio hoje. E aí ele falou para a igreja toda 10 horas. Falou: olha, pastor, eu fiz o que o senhor disse. Tem 1 mês que eu não toco na minha esposa. E ainda brinquei: então hoje tem. Hoje tem. Hoje seria a noite de núpcias do casal. Bonito, irmãos, você vê uma pessoa respeitar isso. E quantos que não respeitam isso? Casais que se relacionam, têm intimidade, deita, irmão. Irmão, não deixa o inimigo fazer com que você suje, manche a sua missão. E eu ainda perguntei para ela: irmã, e ele respeitou a senhora? Direitinho, pastor. Ele não tentou gracinha, não. Não, ele falou para mim. Eu falei: não, então vamos fazer a coisa certa. Então é isso. Então dei a bênção, casaram, trocaram as alianças, fizeram as juras de amor, dei a bênção até que a morte os separe e tal, e pronto. E quantos que não sabem respeitar? Quantos que não sabem respeitar o tempo? Não espera, vai envolver-se. Irmão, não deixe o inimigo lhe envergonhar, meu irmão. Não deixe Satanás envergonhar você, minha irmã. Imagina você estar hoje na presença de Deus, amanhã tem uma recaída, volta a beber, volta para as drogas. Que cara que você vai encarar sua família? Com que cara que você vai olhar as pessoas? Ah, pastor, mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas e a vergonha? E a vergonha que a pessoa vai enfrentar, vai passar depois?
Irmão, não deixe o inimigo fazer com que você caia, manche a ponto de você se envergonhar. Apresente-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do quê? Se envergonhar. Cumpra a sua missão. Não deixe o inimigo estragar a sua missão. Não deixe Satanás estragar, meu irmão, o plano, o projeto de Deus para a sua vida. Não deixa não. Valorize-se, não, saiba respeitar, saiba guardar, saiba esperar a sua hora, o seu momento, e não vai fazer besteira não, irmão, não deixa o inimigo fazer com que você seja enganado, caia na tentação do vício, da bebida. Faça a oração que Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, sendo na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem não tem ofendido, e não nos deixes cair em... Não é errado, meu irmão. Deus me ajuda. Pastor, estou sendo tentado no meu serviço, tem uma mulher dando em cima de mim. Peça, Deus, livra-me dessa tentação. Fala a verdade para essa mulher. Fala assim: dona, eu sou bem casado, eu sou resolvido na minha vida. Não estrague a sua missão. Não estrague o plano, o projeto de Deus para a sua vida, meu irmão. Por um momento, esses dois espias estavam convivendo do lado de Raabe e não tinham do quê? Se envergonhar. Imagina se eles se encontram, vem os dois, lá vem Raabe. Aí os dois, eu estou chamando eles de Zé e João. Aí o Zé e o João estão andando. Ih, rapaz, lá a prostituta. Acho que ele foi de conta. Olha para cá. E aí? Já passou. Ufa. Eles estariam escondendo de Josué. Eles estariam escondendo, irmãos, o que eles fizeram de errado. E quantas pessoas que às vezes estão assim, irmão? Igreja, meu irmão, minha irmã, não deixe o inimigo te envergonhar. Não deixe Satanás lhe envergonhar, meu irmão, a ponto de você perder a confiança dos seus familiares, do seu patrão, da sua esposa, dos seus pais. Não deixa não. Mantenha a sua integridade, mantenha a sua santidade, mantenha a sua pureza. Imagina o pensamento vindo lá. Eles estão na casa da prostituta, irmão. E aí eles sabiam quem ela era. E imagina eles pensando: cara, quantos homens que essa mulher já ficou, hein? Será que se a gente tentar também a gente não consegue? Mas eles preferiram, irmãos, eles priorizaram a missão. Priorize o céu. Priorize o reino de Deus. Priorize, irmãos, a sua santidade. Priorize, irmãos, as coisas de Deus. Priorize isso. E as outras demais Ele vai acrescentar. Não troque a sua missão, não troque o seu chamado, não troque a sua salvação por um momento prazeroso, por um momento de alegria. Para alegrar, vou beber, vou sair. Troca não, irmão. Isso é passageiro. Isso acaba. Isso tem fim. Mas, irmãos, vida com Cristo é mais importante. Priorize sua salvação. Esses homens cumpriram sua missão. E aí o que acontece? Raabe é salva, começa a viver no meio de Israel. Sabe o que acontece? Um dia Raabe está andando, irmãos, daqui um pouquinho, todos sabendo da fama dela, e aí ela pergunta, imagina Raabe, quem vai querer casar com a prostituta? Qual é o homem que vai querer envolver-se com uma mulher que já deitou com muitos? Raabe tinha tudo para ser uma mulher, irmãos, triste, solitária, depressiva. Raabe tinha tudo para ser uma mulher frustrada. Mas um belo dia Raabe está andando nos campos do Jordão. Daqui um pouquinho ele encontra um homem, se não me engano é Boaz. E aí ela começa a trocar os olhares. Olha esse homem. E esse casa com ela. Tem um filho. E aí do filho vem um outro. E vai, lê depois Mateus capítulo 1. E aí, irmãos, foi gerando. Irmãos, aí até que nasce Cristo. Jesus seria o seu neto. Raabe seria avó de quem? De Jesus. Irmão, ela entra na genealogia de Cristo. Porque, irmãos, ela não teve homens que se aproveitaram da sua fragilidade. Irmão, vale a pena você manter sua integridade. Vale a pena você manter a sua comunhão. Quem está me entendendo, diga amém. Não estrague, não, irmãos, atrapalhe a missão que Deus tem para você.
Não atrapalhe a missão que Deus tem para ti. Não corrompa. Mas um homem agora, irmãos, que recebe uma missão e não conclui sua missão. Juízes, está em Josué, próximo livro, Juízes. Juízes, capítulo 13, versículo 3. Juízes, capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Não, Salmão gerou Raabe. Raabe casou com Boaz. 1:5. Salmão gerou a Raabe e Boaz gerou a Ruth, Obed gerou a Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. E aí lá no versículo de número 15, e Eliúde gerou Eleazar gerou a Matã, e a Matã gerou a Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mulher que entra na história de Jesus, hein, irmão? Quer fazer história no seu futuro? Mantenha sua santidade, sua integridade hoje no presente, irmão. Quer fazer história no futuro? Mantenha a santidade, cumpra a missão. Esse homem não cumpre a missão. 13:3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Lê só o finalzinho, irmãos, comigo. E o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará o quê? A livrar quem? Israel da mão dos... Qual a missão desse menino que ia nascer? Livrar Israel da mão de quem? Quem é esse menino que vai nascer? Sansão. Sansão nasce com uma missão. Se ele vai livrar Israel. 40 anos Israel está sofrendo na mão dos filisteus. Israel plantava, e quando estava chegando o tempo de colher, os filisteus vinham lá e saqueava tudo. E eles ficavam decepcionados. Poxa, a gente planta para os outros virem colher. Eles criavam, irmãos, suas crias. Criavam, irmãos, quando as crias davam seus filhotes e eles poderiam comercializar, vender ou comer, vinham os filisteus e pegava tudo para eles. Israel estava trabalhando para os outros. Deus falou: não, vou mudar essa história, vou mandar meu guerreiro aí, um homem com uma missão. A mulher de Manoá engravida, e aí o anjo disse: não beba bebida forte, não coma comida consagrada a outros ídolos. O menino é nazireu, a missão dele é livrar Israel. Nasce Sansão. E Sansão é juiz, irmãos, em Israel por 20 anos. E ele cresce, torna-se forte, seu cabelo cresce, e ele faz 7 tranças no seu cabelo. Mas só que Sansão começa a corromper sua missão. Ele casa com uma filisteia, envolve-se com uma prostituta, e aí ele envolve-se com quem, irmãos? Ele envolve-se com a mulher que foi a ruína, a destruição da vida desse cidadão, irmãos, Dalila. E aí ela abre o coração dele, revela o segredo para Dalila. Dalila corta o cabelo de Sansão. Aí Sansão fica agora sem Deus, sem o Espírito de Deus. Fica, irmãos, na mão dos inimigos que vazam seus olhos. E está agora acorrentado, girando moinho no cárcere. Sansão, irmãos, está falhando na missão. Sansão está falhando. E olha o que acontece. Agora vamos para o capítulo 16. Versículo de número 21, 16, 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo o cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. O povo estava celebrando, irmão, comemorando a derrota de quem? Sansão. O homem que era temido, o homem que todos ficavam com medo dele. Agora, meu irmão, todo mundo está rindo dele. Nosso Deus, Dagom, deu a vitória sobre esse homem. Esse cara, esse coitado aí, mas não nos representa perigo.
Não representa. E continua: semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Daqui um pouquinho está todo mundo reunido, irmãos. Chama Sansão. Sansão vai nos divertir. Sansão vai nos alegrar. Sansão está fazendo papel de palhaço. Todo mundo, quando ele entra lá, irmãos, acorrentado, cego, careca, todo mundo quer. Ah lá o fortão, ah lá o homem que venceu, ah lá o campeão. Ah, todo mundo rindo dele. Imagine a vergonha que Sansão estava, irmão. Imagine a vergonha de Sansão entrar ali, irmãos, ó. E para você ter uma ideia, ele não conseguia nem enxergar as pessoas que estavam rindo dele, porque ele estava o quê? Cego. Meu irmão, o pecado cega o cara, ele não consegue ver a vergonha que ele está causando para as pessoas. É o caso do homem, irmãos. O cara ela é alcoólatra. E só ele não consegue enxergar a vergonha. A vergonha que ele traz para os filhos, a vergonha que ele traz para a esposa. É o viciado, é o menino, é o jovem viciado em droga. Ele não consegue, ele está cego, ele não consegue enxergar a vergonha que os pais têm dele. Meu filho, o que é isso? E o que está acontecendo, irmão? Muita gente, o inimigo está cegando e ele não está cumprindo a sua missão. E aí as pessoas, olha lá, diz que era santinho, diz que era crente. Você lembra fulano? Diz que parou de beber, que ele não aceitava mais bebida. Olha lá, ó, teve uma recaída e bebeu todas. Ô, meu amado, não estrague a sua missão. Não atrapalhe a sua missão. Não troque a missão de Deus. Não troque a missão de Deus por um momento. Sansão está lá, meu irmão, todo mundo rindo dele, e ele cego na maior vergonha. Imagina, se ele pudesse, irmão, ele cavava um buraco, entrava ali dentro e sumia, desaparecia, por tanto que era a vergonha que ele estava passando. Fico imaginando os pais de Sansão. Eu não ensinei meu filho isso, eu não criei meu filho para essas coisas, meu Deus. Vergonha. Porque ele trocou sua missão por 3 mulheres. Não troque, meu irmão, a sua missão. Não atrapalhe a missão que Deus lhe deu. Não atrapalhe a missão que Deus quer que você conclua. Apresente-se a Deus, irmão, sem ter do que se envergonhar. Ande de cabeça erguida, sem ter motivo de envergonhar dos vizinhos, das pessoas, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não tendo do que se envergonhar da esposa. O homem que maltrata a sua esposa, é o homem que fala asneira para ela, no outro dia ele fica com vergonha, está com vergonha até de encarar a mulher. Irmão, tem muita gente aí que o inimigo está fazendo com que ele atrapalhe a sua missão. Sansão, irmãos, está lá com vergonha, os outros rindo dele, e aí ele resolve fazer algo. Versículo de número 26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te de que lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Deus, lembra de mim, me dá mais uma força, só mais uma vez, Deus, me dá força para me vingar os meus inimigos, eu estou sendo envergonhado aqui, ó Deus, me dá essa força. E o cabelo da cabeça dele já estava começando a crescer. Irmão, Sansão nos ensina mais da morte do que em vida, porque em vida ele está se contaminando, em morte ele está vencendo. Irmão, não deixa, ande sem ter do que se envergonhar. Deus, lembra de mim.
Deus, me ajude mais uma vez, pelo menos pelo um dos meus olhos, que eles tanto arrancaram, fizeram mal. E aí ele começa a empurrar a coluna. 29. E abraçou-se, pois, Sansão com as suas duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua. Deus foi glorificado aqui nessa vitória, sim ou não? Foi. O nome do Senhor foi exaltado? Foi. Só que Sansão vence parte, não conclui a... Qual era a missão dele? Qual era a missão de Sansão? Livrar Israel. E ele livrou Israel? Ele venceu 3.000, matou 3.000 homens naquele dia. Mas ainda Israel continuava sendo oprimida pelos filisteus. Meu irmão, conclua a sua missão. Não deixe o diabo atrapalhar a sua missão de servir ao Senhor. Sua missão é ser bom marido, seja um bom esposo. Sua missão é ser, não é só ser obreiro, não é só ser pastor, é você ser um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe. Não deixe o inimigo, irmãos, fazer com que depois você fique com vergonha. Deixa não, meu irmão, Satanás fazer isso, com que você estrague, atrapalhe a missão que Deus tem para você. Sansão vence 3.000 homens, mas não conclui a sua missão. Paulo, irmãos, quando escrevendo a Timóteo, ele disse: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sansão não pôde dizer completei a carreira, ele não completou o que era para ser feito. Sansão não conclui, não termina a missão que lhe foi dada, meu irmão. Tem gente que vence na vida aqui, ganha bom salário, tem um bom carro, mas a missão maior, irmãos, de viver uma vida santa, ele não consegue viver. Ele até consegue ganhar bem, irmãos, até ter uma vida estável, boa, ter uma casa boa, mas espiritualmente é a vergonha. Apresente-se diante de Deus aprovado como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Sansão, meu irmão, é homem que não conclui a missão e é envergonhado. Os dois espias, irmãos, são homens que concluem a missão e não tem do que se envergonhar. Davi, o grande Davi, um dia teve de que se envergonhar. Natão repreende e fala: você pecou. E ele abaixa a cabeça: eu pequei. A vergonha de Davi. Seja esse homem, irmãos, como os espias. Saiba respeitar as pessoas, saiba respeitar as mulheres, saiba respeitar o seu próximo. Uma das coisas que determina a nossa salvação não é a sua oração. Uma das coisas que determina o nosso ir para o céu não é só ser dizimista ou ser de uma igreja. Sabe o que é? Mateus 25, vamos lá. O que determina a nossa eternidade? Mateus 25. Onde vamos passar a eternidade? 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Encontre aí, Mateus. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. 25, 31. Quem encontrou, diga amém? Encontraram? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Olha o que ele fala no comecinho do 20, 32. E todas as nações serão reunidas o quê? Irmão, todos vão comparecer diante de Deus. Católico, espírita, evangélico, kardecista, budista, ateu, shintoísta, islâmico, muçulmano, judeu, grego, todos vão comparecer. Todos. Aquele que morou lá no interior, dentro de uma caverna, vai comparecer diante de Deus. Aquele que nunca teve um contato diante com Deus, vai comparecer. E ele vai ter que prestar conta. E, irmão, no dia do juízo, nós vamos ter muita surpresa. E aí, o que acontece, irmãos? O dia do Senhor vai ser assim, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está
preparado desde a fundação. Meu irmão, está pronto. A nossa morada eterna está pronta já. Vinde benditos meu Pai, entrem, tomem posse da terra que já está preparada para vocês desde a criação. Ele vai dizer para quem estiver à direita. E aí, versículo 35, porque tive fome, essas pessoas que vão entrar na direita, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes, o quê? Meus pequeninos, a mim o quê? O que determina a nossa eternidade? A maneira da qual nós estamos tratando o nosso próximo. Irmãos, os espias souberam respeitar Raabe. Sansão não soube respeitar os seus limites. Respeite sua esposa, respeite seu marido. Não adianta a gente ter, fala, ora, de respeita, xinga, fala um monte de coisa. Na hora da raiva, fica quieto. O silêncio é a melhor resposta, irmão, para você não se envergonhar depois. Envergonhe o diabo, não fique você com vergonha depois. Quem está me entendendo, diga amém. Irmão, como é que nós estamos tratando o nosso próximo? Como é que nós estamos tratando as pessoas ao nosso redor? Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Como é que nós estamos tratando o nosso próximo? Será que é com respeito? Será que estamos tratando o nosso próximo com respeito? E quem é o nosso próximo que convive conosco? São as esposas, são os maridos, são os filhos. Como que os filhos estão tratando os pais nos dias de hoje? Será que eles estão tratando? Tem gente que ora, sai do quarto, depois vai brigar com a mãe. Ah, mãe, você não vê meu negócio? E a oração, adiantou orar? É o homem que vem, que clama, que louva, o dia inteiro no carro dele está tocando. Restitui. Eu quero, oh, glória a Deus. Quando eu chego em casa, quem que mexeu nas minhas coisas aqui, essas pragas? Não posso ter nada. Como que nós estamos tratando nosso próximo? Irmão, no céu nós vamos ter muita surpresa. Quem a gente pensa que vai entrar, não entra, e quem a gente acha que vai entrar, não vai entrar. Quando, Senhor, que nós vimos isso, quando fizeram a um dos meus pequeninos, como é que nós estamos tratando nosso próximo? Como é que estamos tratando nossa família? Como é que estamos tratando, meu irmão? Tem que ser com respeito, para não ter do que se envergonhar. Os espias nos dão uma lição grande, irmão, sabendo respeitar a mulher, sabendo respeitar a ela. Meu irmão, nós temos que aprender a respeitar a decisão das pessoas. Entenda, respeitar não é concordar. Não é. O cara lá, ele quer viver nessa vida homossexual, é a opção dele, eu respeito, mas não concordo. Por que você não concorda, pastor? Vocês são homofóbicos? A Bíblia condena. A Bíblia traz uma relação de pessoas, irmão, de 10 pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Então, você quer viver essa vida? Você quer fumar, beber, viver uma vida de ostentação, quer viver uma vida louca? Viva, respeite sua decisão, mas não concordo, está errado. Não vou ofender, não vamos maltratar. Irmão, nós temos que aprender a tratar o nosso próximo. Como é que Cristo trata os homens que o maltrataram, que o condenaram, que bateram nele? Pai, perdoa-lhes porque não sabe o quê? Cristo é exemplo para nós, irmão. Não estrague sua missão, não atrapalhe a sua missão. Você tem uma missão, irmão. Você tem uma missão, minha irmã. Nós temos uma missão a concluir aqui nessa terra. E se nós não concluirmos, nós não vamos poder dar a vida eterna. Quando, Senhor, quando fizestes a um destes meus pequeninos, o quê? A mim fizeste. E aí continua, 41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e quem? Olha a palavra pesada que Jesus usa. Apartai-vos de mim o quê? Malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus. O que é esse fogo eterno? O inferno. O inferno foi feito para quem? Lê aí. Para o diabo e seus. Irmão, o inferno não é para homem. O inferno não foi criado para jogar os homens lá. O homem está indo para lá pelas suas escolhas. O homem está indo para o inferno segundo o seu modo de viver. Ele escolhe isso. É ele que escolhe a conduta que ele quer viver, a maneira que ele quer viver. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que eu vou para lá? Aí questionaram, né? Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? E então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento ou castigo eterno, mas os justos para onde, irmãos? Para a vida eterna. A eternidade é decidida, irmãos, aqui em terra, segundo as nossas ações, segundo a nossa maneira de viver, a nossa procedência. Não ande de cabeça baixa, irmão, com vergonha não. Confesse, se você tem sido falho, confesse para Ele. Se você não está conseguindo vencer uma tentação, confessa: Jesus me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Chama o irmão, procura um pastor, fala com qualquer um dos nossos obreiros aí que estão prontos para te ajudar. Obreiro, eu quero oração, me ajude em oração. Você não precisa nem expor o que você está enfrentando, só pede oração. Ele vai anotar o seu nome, vai orar contigo para você vencer. Mas não fique aí, meu irmão, andando de cabeça baixa com vergonha, não. Não deixe Satanás atrapalhar e estragar a sua missão. Conclua ela, chega até o final. Como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ah, irmãos, que você possa um dia, digamos um dia, se você precisar do emprego antigo onde você trabalhou, e aí você possa voltar de cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar. Eu pastorei já tem 12 anos, e passei em muitas igrejas. Posso voltar, não é vangloriando não, irmão, só dizendo, porque eu sempre tive isso, irmãos, 3 critérios para fazer obra, irmão: cheio do Espírito, boa reputação e de sabedoria. Posso voltar nas igrejas onde eu pastorei para ser pastor de novo, de cabeça erguida, porque lá não deixei rastro, não deixei coisa para trás. Meu irmão, é bom andar de cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar. É bom você andar, meu irmão, de cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar. Apresente-se diante de Deus aprovado. Não deixe Satanás estragar sua missão. Saiba tratar as pessoas com respeito. Saiba tratar com educação. Saiba, meu irmão, dominar os seus impulsos, os seus sentimentos. Não está conseguindo? Peça: meu Deus, eu vou fazer um jejum essa semana. Eu vou fazer um jejum para quebrar minha carne. Ah, pastor, eu ando nervosa. E eu falo mesmo: anda com uma garrafa de 2 litros do lado da bolsa. Quando vê a vontade de xingar, de brigar, enche a boca de água. Fica a boca cheia d'água. Espera passar a raiva. Pronto. Para não pecar. É o homem: eu estou cansado dessa vida, eu trabalho o dia inteiro e ainda tenho que aguentar essas coisas. Para quê? Você escolheu casar, você escolheu essa vida. Meu irmão, não atrapalhe a sua missão. Não atrapalhe a missão que Deus chamou você e confiou a você para viver. Sua missão é ser pai, seja pai, sem ter do que se envergonhar. Sua missão é ser marido, seja o marido que não vai ter do que se envergonhar. Sua missão é ser esposa, disjuntora, seja esposa que não vai ter do que se envergonhar. Apresentando-se diante de Deus sempre como? Aprovado. Não deixe uma tentação te reprovar, um homem, uma bebida, algo te reprovar, meu irmão. Apresente-se diante de Deus sempre aprovado. Onde que nós começamos? Timóteo, vamos lá, para terminar? 2 Timóteo 2,15. Vamos terminar. 2,15. Encontraram, digam um amém.
Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Como o quê? Como obreiro que não tem de quê? Se algo te envergonha hoje, confesse para Ele. É melhor você, meu irmão, ficar vermelho uma vez do que viver o resto da vida amarelando. Confesse para Ele hoje. Se alguma coisa está te fazendo envergonhar, irmão, confessa hoje. Amanhã chega e dá um basta lá no seu trabalho. Você estava dando esperanças para alguém, corta isso, irmão, para não ter do que se envergonhar, para não deixar sua família envergonhar de você. Só imagina. O pai separa da esposa, o marido separa da esposa, e aí os outros vão perguntar: seu pai separou da sua mãe, talvez é por adultério. Foi. É verdade que seu pai está com outra mulher já? Imagina a vergonha dos filhos. Apresente-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que? Fique de pé, vamos orar, irmão. Não deixe o diabo estragar sua missão. Sua missão é ser santo, sua missão é ser santa, sua missão é ser homem de Deus. A sua missão é manter sua integridade, sua santidade. Não deixa não, irmão. Deixa Satanás atrapalhar a sua missão. Deixa não. Se você tem sofrido tentações, tem passado por momentos difíceis na sua vida, hoje é dia de você falar com Ele e Ele vai te ajudar. Diga amém? E Deus é especialista em transformar vergonha, irmãos, em honra. Eu tirarei de vós a vergonha e te darei o quê? Dupla honra. Deus quer honrar. É o diabo que quer envergonhar. Deus fala conosco, é para nos honrar, não é para envergonhar não, irmão. Ele quer que você se levante hoje. Põe a mão no coração, fecha os seus olhos. Pai, eu prego e quem fala é o Senhor. E com cada coração o Senhor fala de uma forma. Com cada pessoa o Senhor fala de uma maneira, Jesus. Oh meu Deus, e eu estou aqui nesta hora, eu estou aqui nesta noite, apresentando os seus filhos a Ti. Eu tenho vários jovens, eu tenho aqui, meu Deus, senhores, casais, em casa são milhares assistindo. Meu Deus, e talvez essa pessoa tenha alguma coisa do que se envergonhar. No trabalho, ela só nega, ela mente. Meu Deus, está usando produtos impróprios, indevidos. Talvez essa pessoa, meu Deus, está fazendo coisas que, além de ser pecado, é crime, Jesus. Oh, meu Pai. Oh, Jesus, ajuda essa pessoa agora. Oh, meu Deus, ajuda esse homem agora. Isso, irmão, fala com Deus agora. Eu quero que você faça a sua oração a Deus agora. Não fique preso à minha oração. Não fique preso à minha oração, irmã. Não fique preso à minha oração, não, meu irmão. E na sua casa, não fique preso à oração do pastor. Fala com Deus, fala com Ele. Fala para Ele: Jesus, me ajude. Me ajude a me livrar desse embaraço. Me ajude a me livrar dessa mentira. Me ajude a me livrar, meu Deus, dessa tentação maligna, dessas coisas errôneas, erradas. Pensa para Ele: Deus, me ajude. Fala para Ele, mulher: Deus, me ajude. Eu não quero, meu Deus, trair. Eu não quero, meu Deus, trocar, destruir meu casamento. Eu não quero ser mais uma separada, divorciada. Oh, meu Deus, ajuda o seu filho. Ajuda essa pessoa agora. Isso, irmão, fale com ele, pode falar. Pode falar: Deus, eu não quero estar sendo escravo de uma droga. Eu não quero ser escravo de uma bebida. Eu não quero ser escravo de uma prostituição. Eu não quero ser escravo do homossexualismo. Eu não quero ser escravo, meu Deus, das tendências malignas. Não, isso, fale com ele. Ele quer lhe ajudar. Ele quer lhe levantar. Ele quer tirar, meu irmão, essa vergonha e te dar dupla honra. Ele quer te honrar ainda hoje. Oh Deus, nós temos que nos apresentar aprovado. Não podemos andar, meu Deus, de cabeça baixa, nos envergonhando. Quantos, meu Deus, que às vezes andam assim, em vergonha. Meu Deus, bebe, ele fica com vergonha de voltar para casa. Ele faz errado, depois tem vergonha de ir no serviço. Oh, meu Deus, ajuda essa pessoa. Livra essa pessoa da tentação, Deus. Livra essa pessoa deste mal. Não deixa ela cair não, Jesus. Nosso lugar é na tua presença. Temos que concluir a nossa missão. Nossa missão é viver, meu Deus, nessa terra sendo carta viva de Cristo. A nossa missão é viver aqui, meu Deus, sendo representante do Senhor, sendo luz da terra, sal desse mundo. Orianda lamacanta. Oriba machamarianda labashirimianda erebalaias.
Se algo aconteceu que te envergonhou, fala para ele, fala: Jesus, não mais, ó Deus, não mais eu quero isso, não mais eu quero viver nesse erro, nessa prática. Ô meu irmão, talvez você é um comerciante e anda vendendo, fazendo coisas ilícitas e crime. Fala para ele: Jesus, eu vou colocar a casa em ordem. Oh meu Deus, eu vou arrumar essas coisas, não vou ficar assim não, Deus, eu não vou viver dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Oh meu Deus, eu oro por essa pessoa agora, eu apresento essa pessoa nesta hora, eu apresento, meu Deus, este homem, essa mulher neste momento, para que aconteça, meu Deus, uma mudança, para que aconteça um milagre na vida dela. Restaura, Deus, matrimônios, casamento, restaura, meu Deus, vidas financeiras, restaura a comunhão no lar. Oh, ribalabachurianda, labalabaxere, me canta, labalaias. Oh, aleluias, aleluias. Não, meu irmão, Deus não anda com raiva de você, Ele está esperando você, Ele está de braços abertos esperando, como o pai do filho pródigo, esperando para te dar uma sandália nova, esperando para lhe trocar as vestes, esperando para lhe dar autoridade, esperando para te dar algo novo. Aleluias. Oh, rianda la massuri me canta la bachurianda. Ele te ama, meu irmão. Deus não quer nenhum dos seus filhos prostrados, caídos. Deus não quer nenhum dos seus filhos aí prostrados, sendo envergonhado pelo diabo, na sarjeta, na droga, na cadeia, na prisão. Oh não, meu irmão, Deus te ama. É hoje, aleluias. Oh, ribalamassuri me canta, labalaias. Sirianda labashiri me canta. Não deixa vergonha não, meu irmão. Não deixa o inimigo fazer você que fique envergonhado. Não fique com vergonha de entrar na presença de Deus. Não tenha vergonha de entrar diante de Deus. Não tenha vergonha de falar com o Pai. Ele espera ouvir a tua voz. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Isso, fale com Ele. Aleluias, Deus. Sonda-me, Senhor. Oh, aleluias. Me conhece. Aleluias, Deus. Quebranta o meu coração. Isso, fale com Ele, faça essa oração. Fala: Jesus, não mais, nunca mais. Me transforma, muda, meu Deus, minha vida. Muda-me por inteiro, muda, meu Deus, por completo. Até que em mim se ache só a Ti. Então, aleluia, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Oh, aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nosso Deus, nós queremos ser, ó Deus, um vaso, um instrumento em Tuas mãos. O Senhor é Deus que tira o homem, meu Deus, que está abatido do pó e faz ele assentar-se com os príncipes. Assim como um dia Davi usou de misericórdia com Mefibosete. Mefibosete estava em Lodebar, vivendo uma vida de vergonha. Mefibosete é um dos filhos de Saul e vivendo uma vida vergonhosa. E o rei Davi vai usar de misericórdia e faz Mefibosete assentar-se à mesa com o rei, comendo pão, devolvendo a ele o que ele tinha. Ô meu irmão, Deus quer devolver para você essa honra. Seu lugar, meu irmão, não é andando de cabeça baixa não, meu irmão. Seu lugar não é longe de Deus não. Seu lugar é na presença dele, assentado com ele, na mesa com o Pai. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Deixa Deus te abençoar. Deixa Ele te abençoar agora. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus agora. Deus está te honrando. Deus vai te honrar. Ele vai mudar essa sorte para ser uma nova vida hoje. Oh, aleluias. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformar.